Quando a gente fala sobre base em testes de software, né, a primeira coisa que surge na cabeça de quem ouve é o que significa ter uma base sólida em testes de software. Esse é um ponto que, assim como muitos outros, né, no estudo de testes de software, acaba por ser um pouco, como vou dizer assim, empírico, né? E isso faz com que seja um pouco difícil de explicar. Quando a gente fala de base em testes de software, o que a gente está falando é você ter em si, ter dentro do seu background, como sendo alguém que testa aplicações, ter dentro do seu background o conhecimento sobre as técnicas de teste, o conhecimento sobre as estratégias de teste, um conhecimento sobre as diversas práticas relacionadas a testes e qualidade de software. É você conhecer sobre quais são os modelos, os diversos modelos de teste de software. Aqui a gente está falando sobre as adaptações da disciplina de testes de qualidade de software ao contexto no qual um software é desenvolvido. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem times que desenvolvem o seu software utilizando um modelo cascata. Tem times que desenvolvem os seus softwares utilizando um modelo ágil, né? Só que esses modelos eles já não vêm de fábrica com uma descrição clara e super bem adaptada do que é teste de software dentro daquilo. Eles geralmente te dão um modelo de como você desenvolver software e você e o seu time adapta aquilo, né? Adapta o teste de software para aquilo. E esse é um ponto super interessante para quem já atua na área, chega aqui hoje e fala assim: Júlio, quando eu olho para o meu time, eles dizem ser ágil. Só que a gente tem uma forma de testar lá diferente da empresa anterior em que eu estava. Júlio, eu estava na empresa A, mudei para a empresa B e as duas empresas falam que é ágil, só que tratam a pessoa que testa aplicações de maneira distinta. Por que isso, Júlio? Sabe por quê? Porque o modelo em si não traz uma descrição detalhada de como é que você aborda teste de software lá dentro. Quando você chega com um framework, por exemplo, o Scrum, né, que é um framework do modelo que segue o modelo ágil, o que acontece? Ele traz para você uma série de conceitos, práticas, que estão relacionadas diretamente à forma de interagir entre as pessoas ou quais são alguns valores relacionados ao fato de produção de software, construção de features. Mas não tem lá dentro do manual do Scrum Guide, uma definição passo a passo de como é que tem que ser o papel do testador, do QA lá dentro. Não fala isso. Então o que acontece? Cada pessoa que estabelece um modelo como esse na sua empresa vai lá e pega do seu empirismo, do que já viveu no passado quanto a experiências relacionadas ao teste de software, e implementa isso dentro do dia a dia daquele determinado time. É isso que acontece. Geralmente quem faz isso não é um QA. Geralmente vamos colocar Scrum aqui na minha empresa. Quem geralmente dá esse grito não é um testador, nem um QA. Quem geralmente dá esse grito é um gerente de tecnologia, um diretor de tecnologia, alguém de processos, vai lá e traz isso. E geralmente essa pessoa não tem tanto conhecimento de teste de software. Então o que ela faz? Ela traz junto com aquilo, ela traz aquilo, e aí alguém levanta a mão e fala assim: como vai funcionar os testes aqui? Essa pessoa, sem base em testes, ela fala: vamos fazer igual fazia antes, não muda nada. E ali já cometeu um erro. Entende o que eu quero dizer? Se você não tem a base em testes e não conhece sobre esse quarto ponto que eu mencionei técnicas, estratégias, práticas e modelos, né? Se você não conhece sobre modelos, as adaptações de teste de software para aquele determinado, para aquela determinada metodologia, para aquele determinado modelo que está sendo utilizado, acabou de construir
uma forma de rodar aquele determinado modelo de desenvolvimento de software da maneira incorreta. E aí, pessoal, eu posso dizer para vocês uma coisa, porque assim, já lidei com muitas empresas nesses meus diversos anos atuando como consultor. Já trabalho como consultor desde 2013, mais ou menos. Né? Ajudei já mais de 14 empresas a implementar teste de software dentro das suas organizações. Então, já vi muito, né? 14 só as formais, ainda teve algumas outras informais e teve algumas outras ainda pela minha própria empresa, né? Júlio de Lima, consultoria e treinamento em teste de software. Então, foram muitas empresas que eu pude contemplar o que eu vou falar para vocês agora. Sabe o que é? Geralmente, pouquíssimas pessoas que estão nos cargos de liderança sabem sobre teste de software. O que essas pessoas geralmente sabem é o que elas viram no seu dia a dia. E nem sempre o que elas viram no seu dia a dia é o melhor modelo. E por não ser o melhor modelo, ela acaba perpetuando o uso de práticas indevidas em teste de software. O que isso causa? O que isso faz? Isso faz com que você, que me assiste aqui hoje, que já atuava num time, né, por exemplo, atuava num time que usava o Cascata, por exemplo, e que sonhava em um dia trabalhar dentro de um contexto ágil, entre para um contexto ágil e viva um pesadelo ao invés de viver um sonho. Estão entendendo? O que é isso? As pessoas que implementaram teste de software dentro daquele determinado time, dentro daquele determinado modelo, aplicaram simplesmente pegando o que era de uma forma num modelo diferente e aplicando exatamente igual num outro modelo. Isso vai funcionar? Nunca vai funcionar. Nunca. Talvez até entregue software, talvez você até às vezes consiga, né, sincronizar e fazer entregas, talvez isso aconteça, mas isso vem com dor de cabeça, isso vem com horas extras, isso vem com falta de reconhecimento, isso vem com atrasos nas entregas, isso vem com anomalias na forma de entregar software, um monte de problemas que vem. Mas o que faltou nesse caso? Faltou o conhecimento da base em testes. E aí, então, talvez nesse momento, você esteja pensando assim, mas Júlio, me diz uma coisa então quer dizer que todo diretor de tecnologia, todo gerente de tecnologia e todo implementador de metodologias de desenvolvimento deveria conhecer a base em testes? A resposta é assim, se fosse possível, seria ótimo. É possível? Na maioria das vezes não. Falando sobre o mundo real, na maioria das vezes não. Agora, sabe o que é possível? O que é possível é ter pessoas dentro dessas empresas, pessoas QAs, testadores, como você que está assistindo agora, ou como é o seu futuro, que sabem tanto da base em testes, sabe tanto, isso está tão firme dentro do seu ser, que a pessoa, ao perceber que a outra, né, que tem uma voz ativa, um diretor, um CTO, um gerente, um super gerente, alguém que é de processo, que sabe muito sobre processo, quando a pessoa tenta trazer alguma coisa que trata testes de software de maneira incorreta, a pessoa que tem a base em testes se manifesta. E ao se manifestar, descreve, porque a pessoa conhece sobre técnicas, conhece sobre estratégia, conhece sobre práticas, conhece sobre modelos. Então, quando chega lá e fala, a gente vai usar o modelo espiral, a gente vai usar o modelo Extreme Program, a gente vai usar o framework Scrum, a gente vai usar o modelo Cascata, não importa, a pessoa chega e aquela pessoa que é de testes, que tem a base forte em testes de qualidade de software, se manifesta, levanta a mão e fala, olha, isso daí é um modelo que eu conheço e eu sei quais são as variações de teste de software para que teste de software seja algo otimizado aí dentro. É exatamente o que as pessoas que têm uma base forte em desenvolvimento de software fazem. Quando alguém traz um modelo novo, a pessoa que tem um conhecimento forte em desenvolvimento de software levanta a mão e fala, olha, esse modelo é muito bom, entretanto, as práticas de desenvolvimento precisam mudar.
Estão entendendo o que eu quero dizer? Para que você consiga falar isso, você precisa ter a base em testes. Está entendendo o que eu quero dizer? Você precisa ter base. Se você não tiver base, você nunca vai conseguir operar dessa forma. Agora, olha só que coisa interessante. Pensa que seu diretor chega, ele contrata uma grande consultoria de implementação de algum modelo diferente de desenvolvimento de software que vem para otimizar tudo. Quando chega lá, as pessoas começam lá a fazer de tudo e geralmente começam a aplicar lá teste de software de alguma forma. E a forma com que eles estão indo implementar teste de software especificamente não está boa. O resto está ótimo, o teste de software não está bom. Você levanta a mão e contribui com essas pessoas, influencia essas pessoas. Olha, pensa agora na cara do seu diretor, do seu gerente, vendo você explicando sobre a base de testes de maneira prática e de maneira sensata para aquela empresa. Consegue entender aqui o que eu estou querendo dizer no final das contas? Eu estou dizendo o seguinte: quando você conhece do seu trabalho, eu não estou falando para você conhecer sobre outras áreas. Eu não estou falando isso. Eu estou falando, é um mínimo para você conseguir atuar dentro do seu papel. É conhecer sobre o que você faz. Conhecer sobre o que você faz. Quando você conhece as suas bases, isso automaticamente faz com que você consiga se demonstrar. E ao se demonstrar, que as pessoas te vejam. E as pessoas, ao te verem e ver que você realmente sabe do seu papel, eles entenderem através do exemplo que você está dando que teste de software, que qualidade de software é algo que realmente é uma atividade estruturada e te reconhecer por isso. Agora, Júlio, base de testes, sabe? Onde que eu aprendo isso? Onde que eu aprendo isso? Júlio, me fala uma coisa, Júlio. Eu aprendo isso na faculdade? A resposta é: você aprende na faculdade geralmente, tá? Estou falando geralmente porque eu não conheço todos os cursos de engenharia, desenvolvimento de software que estão por aí na academia. Agora, eu tenho muitos, mas muitos alunos. Milhares já de alunos. Na última contagem tinha 7.932 alunos que já se inscreveram em algum dos meus treinamentos ou cursos, né? Se você for parar para pensar nas histórias que essas pessoas me contam sobre, né, como que é o ensino deles na universidade, geralmente é um ensino que não está casado com o que o mercado pede. Então o mercado pede X, a academia ela te entrega parte disso, ela não te entrega inteiro. Por que isso? Porque quando a gente fala de academia, a gente tem, né, infelizmente, em grande parte, né, dos cursos, uma disparidade do que é a academia e do que é o mercado. Infelizmente isso acontece em algumas, né? E aí, o que você aprende na faculdade é um conteúdo que nem te deixa tão animado, sabe? Muitos de vocês que estão assistindo agora devem falar assim: puxa, Júlio, na faculdade eu tive uma disciplina de teste, não gostei nada daquilo, sabe? Não foi um negócio legal. Mas quando você fala, Júlio, quando eu vejo seus vídeos, nossa, parece um negócio muito legal, cara. Por que isso? Porque, né, o conteúdo que eu trago para vocês, ele é um conteúdo que está diretamente ligado ao que o mercado te pede hoje em dia. Entendeu a diferença? Então, é importante que você entenda que quando você vai, né, para a faculdade, você vai aprender algumas coisas que vão te ser úteis. Só que elas não são todas aquelas que te preparam para o mercado de trabalho. Então, aquilo começa a formar a sua base em testes. Óbvio, se você se dedicar para ir lá e realmente aprender o que, né, os professores estão te propondo. Beleza? Beleza. O que mais, Júlio, que eu posso usar para aprender a base em testes? Você pode também usar livros. Tem, sabe, muitos livros de teste de software que foram escritos por pessoas que ficaram lá pesquisando, sabe, dias, meses, às vezes até anos, sobre técnicas e estratégias para ajudar você, o testador de hoje, a conseguir estruturar melhor a forma de pensar em como testar.
Você tem diversos artigos que foram escritos para também você ler e conseguir aprender sobre aquilo e estruturar melhor as suas bases em teste de software. Você também tem palestras sobre testes. Novamente, para ajudar você a formar a sua base em teste. Você tem podcasts sobre teste. Também para você ouvir e conseguir entender. Você tem entrevistas sobre testes. Também para que você possa conhecer um pouco mais sobre o que há por detrás do pensador ali que está compartilhando aquele determinado conteúdo. Agora eu pergunto para você. Pensa na sua última semana na sua carreira. Pensa só, não estou nem pedindo para você pensar no último mês ou no último. Pensa na última semana. Não, tá bom, vamos estender um pouco mais. Pensa no último mês. Quantos conteúdos vocês consumiram e, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, pegou o conhecimento e tentou aplicar na prática para ver os problemas complexos, então ensinar aquilo que você aprendeu para alguém. Quantos você realmente foi lá, buscou e foi colocando dentro da sua estrutura, da sua base em testes para ajudar você a conseguir tomar decisões melhores? Quantos? Quando a gente olha para teste de software, tem gente que nem conhece quais são as principais referências que ajudaram a formar a área de teste de software. Falta a base. Falta a base. Se você chegar em qualquer outra profissão e perguntar para a pessoa qual que é a sua referência dentro da sua carreira, você vai ter algumas referências. Você não vai ter uma só, ou duas, ou três. Vai ter várias referências, sabe? Por quê? Porque você quer escutar diversas pesquisadoras para formar a sua base. A sua base ela é muito importante. A sua base é o que te ajuda a você prosseguir, é o que ajuda você a entender o que te falta e a tomar decisões melhores. E quando você fala, tudo faz sentido. Por quê? Porque você está conectando a visão de diversos pesquisadores, de diversos pensadores, com o seu contexto atual. Você não está só achando. Porque a gente pode só achar. A gente pode falar assim, a gente se depara com um problema complexo, e ao olhar para o problema complexo, a gente fala assim, eu acho que se eu testar aqui e aqui, se eu dar 2 cliques aqui, vai dar certo. Às vezes dá certo. Às vezes não dá. Está entendendo o que eu quero dizer? Base. É importantíssimo para que você consiga seguir. Show de bola! Toda semana a gente tem vídeos aqui, Vídeos, conteúdos gratuitos para que você possa consumir, para que você possa conseguir aí alavancar a sua carreira. Então, fica atento aí aos próximos conteúdos que você compartilhar. Se inscreva no canal, muito sucesso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!